Mayra, será que dá tempo de passar nesse concurso? Acabou de sair um edital, se eu começar do zero agora, será que eu consigo? Ou eu consigo migrar agora? Estava estudando para Receita, consigo migrar para o TCU? Será que ainda dá tempo de ser aprovado? Se eu começar agora? Se eu retomar agora? O que é que você acha? Me ajuda, por favor. Esse tipo de dúvida já passou pela sua cabeça? Pois eu recebo muitas e muitas e muitas perguntas aí da mesma linha, todos os dias praticamente nas minhas redes, e eu tô gravando esse vídeo então pra gente esclarecer de uma vez por todas essas questões, ok? Eu sou Mayra Blanes, eu sou auditora do TCU, eu sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso. Eu também te ajudo a passar no concurso dos seus sonhos, sou criadora do método Passar Sem Pirar, que te ensina a fórmula completa da aprovação. E eu tô aqui hoje para responder esse enigma. Mayra, dá tempo de eu começar agora e passar nesse concurso? Ou também, a gente também pode chamar esse mesmo vídeo de qual é a hora certa, qual a hora ideal para começar a se preparar para um concurso. E como eu acabei de dizer, essa pergunta é muito comum mesmo. Eu recebo essa dúvida praticamente todos os dias. Só que o que acontece? Normalmente quem faz esse tipo de pergunta são pessoas que ainda não conhecem a realidade do que é o universo dos concursos. Ainda não sabem o que é você verdadeiramente se preparar para um concurso para ter chance de passar. São pessoas que não se tornaram ainda concurseiros conscientes nesse sentido. E por que isso, né? Porque por trás dessa pergunta tem aquela velha questão da pessoa não entender que ela não estuda para um concurso. Ela quer ali buscar uma garantia de que ela vai estudar só aquele tempo ali para a próxima prova e já ser aprovada. E às vezes ela está até tentando terceirizar essa responsabilidade, né, que ela tem dessa decisão que ela precisa tomar de estudar ou não para uma outra pessoa, de forma inconsciente, sem perceber, mas ela fica buscando em alguém que tem aí mais experiência no mundo dos concursos, uma garantia, uma certeza, uma segurança de que ela vai conseguir, vai começar a estudar para esse próximo concurso que ela colocou na cabeça aí, ou que ela viu que está para sair, ou que acabou de ter o edital publicado, e vai estudar para isso e vai ser aprovada. Deixa eu te contar uma notícia que talvez você não queira ouvir. Não é assim que funciona no mundo dos concursos, ok? Primeiro ponto, por que não tem como a gente responder se você consegue estudar para o concurso X ou YZ do zero ou de qualquer ponto em que você esteja, ou migrar de uma área para outra, ou retomar seus estudos de agora até a hora da prova? Por que ninguém, nem eu nem ninguém consegue te responder se você vai ter chance, se vai ser possível, se vai dar tempo? Porque, primeiro, tem muitos fatores envolvidos. Então, às vezes a pessoa vai lá nas minhas redes e me conta a história inteira dela e me conta assim: ah, Mayra, eu estudei 2 anos para a Receita Federal e depois eu estudei mais 1 ano para tribunal, depois eu fiquei parado 3 anos, agora eu estou tentando voltar. Vale a pena fazer o concurso do TCU? Vale a pena fazer o TCX, que seja aí? Vale a pena? Será que eu consigo? E ela me conta tudo que ela estudou, né? O tempo que ela estudou, achando que é isso que vai fazer a diferença. Só que ela não me contou o quanto que ela fazia, o quanto que ela rendia nessas matérias, o quanto ela efetivamente absorveu, como foi a qualidade desse estudo, né? Em outras palavras, a gente fica muito com a ideia de que quantidade, tempo de estudo vai dar uma noção, mas não dá. O que vai fazer você ter uma noção se já está preparado ou não é o seu rendimento. Em outras palavras, é o quanto de bolinha que você preenche, é o quanto que você acerta na prova. Esse é um dos pontos. Então, além do quanto que a própria pessoa já estava rendendo em outras matérias que possam ser ou não aproveitadas aí para o concurso que ela está de olho agora, tem várias outras questões das próprias circunstâncias da pessoa, né? Tem quão bem ou mal ela vai estudar, quanto tempo ela vai ter, qual é o grau de afinidade ou desafio que ela tem com aquelas matérias e N outras circunstâncias pessoais mesmo que variam de cada um, e não tem como a gente olhar assim e dizer, claro, você tem como ter uma média geral, uma noção geral de desempenho? Tem. Eu não gosto disso porque eu sei que as circunstâncias particulares de cada pessoa vão variar muito, inclusive uma que é crucial e quase ninguém te fala é como é que está o seu emocional, porque dependendo de como ele estiver, você vai ter mais ou menos chances, você vai passar mais rápido ou vai demorar mais. Segundo ponto, além das questões pessoais, que eu acabei de comentar, das circunstâncias individuais de cada um, que muda muito
né, varia de pessoa para pessoa, também existem as inúmeras incertezas que estão fora do nosso controle, várias circunstâncias que não estão no controle nem da pessoa lá dentro do próprio órgão público responsável por lançar o edital, que dirá o meu ou o seu controle, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um caso real, mas você já precisa saber que no mundo dos concursos esse tipo de ocorrência é extremamente comum. O que aconteceu em setembro de 2019? Sessão orçamentária lá do TCU, a plenária do TCU reunida para discutir a proposta orçamentária, e o presidente do TCU então declarou de público ali ao vivo na sessão orçamentária que estava pedindo autorização para o concurso, 30 vagas para auditor, e até fez um discurso lá muito bonito falando do corpo da casa, né, que está fazendo muito com muito pouco pessoal, que a gente precisa sim de mais pessoas e que o concurso ocorreria então em 2020. Beleza, aí o que acontece? Existe um normativo lá dentro do TCU que diz assim que o órgão tem uma predileção por se lançar o edital em abril. Só que isso é apenas uma predileção, porque o próprio TCU sabe que existem N coisas fora do controle do TCU. Tanto que a norma fala algo mais ou menos assim: o edital será publicado em abril, salvo quando não for. Brincadeiras à parte, mas assim, tem aquelas exceções todas e tal, ou seja, depende. A gente prefere que se lance em abril, mas a gente sabe que não é possível, isso não está no nosso controle. É mais ou menos isso que diz a norma. Com base nessas duas informações, o presidente veio a público no ano anterior, colocou as vagas foram lá autorizadas, né, na lei orçamentária, e aí, sabendo-se dessa predileção que o tribunal tem por provas, né, edital em abril, um monte de gente ficou, ai meu Deus, agora não dá mais tempo, agora não dá mais tempo, agora não dá mais tempo, e desistiu, não começou a estudar para o TCU. Aliás, muitas dessas pessoas, é bem possível, né, de se dizer, que talvez já vinham protelando antes o estudo, daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso. Aí quando surgiu a notícia quente, opa, o tribunal vai sim fazer o concurso, mas agora não dá mais tempo porque vai ser no primeiro semestre e é muita coisa, e realmente é um edital com uma grande carga, né, um grande quantitativo de matérias, e muita gente deixou para lá, virou, largou de mão, não dá mais tempo para mim, usou essa vozinha aí da sabotagem para deixar quieto. Chega 2020, o que acontece? Pandemia mundial, coronavírus, tudo suspenso, e agora a gente não sabe quando que vai sair a prova. Então agora tem as mesmas pessoas que desistiram lá atrás, voltando a pensar, poxa vida, devia ter começado, agora vai ter uma extensão aí, vai dar tempo. E aí já teve recentemente também, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando ele no final de maio de 2020, e recentemente já teve uma movimentação interna lá dentro do TCU no processo do concurso, que a consultoria jurídica já deu o parecer favorável de dispensa contratação do CESP, como o Sebrasp, né, antigo CESP, como a banca organizadora, surpreendendo 0 pessoas, como diz o meu querido colega professor Herbert Almeida, surpreendendo 0 pessoas, o CESP vai ser a banca do TCU. Ou seja, o que o órgão está sinalizando? O que está no nosso controle para soltar esse concurso, a gente está fazendo. A gente está só esperando as condições que não estão no nosso controle se ajeitarem para poder lançar. Percebe que é uma insegurança? Não é uma insegurança, mas é uma incerteza muito grande de muita coisa que não está no meu controle, nem no seu, nem do próprio TCU. Então não tem esse negócio de se eu começar agora dá tempo. Não tem como eu te dizer se dá tempo, porque eu não sei. Primeiro as suas condições individuais, como eu já conversei com você um pouquinho antes, e eu não sei também quando que vai ser o raio da prova, percebe? Mesmo quando tá tudo saindo nos conformes, tudo conforme previsto, como deveria ser, você tem autorização do concurso, depois vem o edital, já com a data marcada, enquanto aquela prova não ocorrer, meu amigo, você ainda tem tempo, porque pode acontecer de tudo, e ela pode ser suspensa, ela pode ser adiada, ela pode ser cancelada, ela pode ser jogada mais para frente com qualquer um desses termos que você queira usar, e em 2008, inclusive, aconteceu isso. Na prova do TCU de 2008 já estava com as inscrições, data da prova, tudo bonitinho. Eu não me lembro o motivo, mas teve sim uma suspensão do edital e a prova aconteceu mais tarde. Então, N circunstâncias fora do nosso controle, muita coisa, muita questão de burocracia administrativa, muita questão aí de política também, que
a gente não tem como prever, não tem bola de cristal, de verdade não tem bola de cristal. Então, tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender a estudar mesmo sem ter a linha de chegada ali na frente, mesmo sem saber quando vai ser a prova. A gente precisa aprender a se preparar no médio a longo prazo, porque o jogo dos concursos é assim. Em terceiro lugar, fechar edital não é garantia de aprovação. Então, normalmente, quando a pessoa me pergunta, Mayra, dá tempo, não sei o que está implícito ali na cabecinha dela, né? Eu consigo fechar esse edital? Só que você precisa entender que tem uma diferença muito grande entre fechar o edital, estudar aquele conteúdo todo e falar, nossa, fechei, bati um edital, e estar competitivo em grande parte do conteúdo desse edital. Então, estudo, volume, quantidade, não quer dizer qualidade, não quer dizer que você vai conseguir traduzir tudo aquilo que você estudou em respostas corretas no dia da prova. E normalmente, esse estudo feito correndão, assim, com pressa, no pós-edital, não tende a ser um estudo de qualidade, quando a gente está falando dessas pessoas que têm essa visão do concurso público como sendo aquele mesmo estudo parecido com o que fazia no colégio, né? Que você estuda tudo lá correndo de véspera, vai lá e faz a prova e passa de ano. O jogo do concurso é um pouquinho diferente, então eu não sei há quanto tempo você me acompanha. Se você me acompanha há mais tempo, você já deve ter sacado isso. A gente já falou muito aqui, né, nesse canal e nas minhas redes de forma geral sobre a necessidade de ter um foco e de se estudar no médio a longo prazo. O foco, inclusive, é o primeiro elemento da fórmula da aprovação, né? E eu te ensino ela completinha no meu programa Passar Sem Pirar, mas tem uma aula, um módulo inteiro, na verdade, sobre definição de foco e como você focar nesse foco no médio a longo prazo. Não vou me estender aqui agora, mas você precisa saber disso. Eu tô gravando esse vídeo porque eu sei que muita gente começa a se atrair pelo universo dos concursos todos os dias e não chega logo de cara com toda essa bagagem, toda essa experiência, entendendo como a coisa funciona, né? Então essa pergunta de, será que eu começar agora dá tempo e tal? Muitas vezes ela tem por trás até uma certa ingenuidade de não saber como é que funciona, né? Eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui agora, eu vou até abrir meu coração aqui. Eu confesso que eu tinha um certo rancinho dessa pergunta, sabe? Eu ficava assim com aquela coisa de, meu filho, eu estudei 6 anos pra passar no TCU, tu tá achando que você vai chegar assim e começou agora e vai passar de cara, né? Quer que seja TCU, Receita ou Tribunal, qualquer concurso que for. Mas depois eu fui fazendo as pazes com essa pergunta, porque eu entendi que, na verdade, a pessoa às vezes ela não tem noção de como é o jogo. Não é porque ela tá folgada ou tá querendo, né, sei lá, achar que ela é... Enfim, ela às vezes realmente não tem noção de como é o jogo dos concursos, que é um jogo de longo prazo, que você precisa se preparar bem antes do edital, que você precisa ter aí foco em concursos que vão te cobrar matérias parecidas ali, né, concursos da mesma área, e que é uma escalada, você não estuda para uma prova. Então, hoje eu entendo, né, às vezes é normalmente mesmo essa falta de familiaridade com como realmente funciona o universo dos concursos para que você realmente seja aquele candidato que vai lá e briga pela vaga, não um mero pagador de inscrição. E tem muito, né? Eu não quero isso para você, eu quero que você se torne um concurseiro consciente. Eu não quero que você seja um mero pagador de inscrição. Normalmente, quando as pessoas me falam assim, nossa, Mayra, eu já estudo há 7 anos, 10 anos, até 15 anos eu já ouvi e nunca passei em nada. Quando você vai ouvir, colher a história, né, ver o que está por trás, são histórias desse tipo. Pegou o edital ali, estudou ali na véspera, o que deu foi lá fazer a prova, não deu certo. Aí fez outro e ficou fazendo isso por anos. Às vezes, aí acabou, não tem nenhum edital em praça, não faz nada, faz outras coisas da vida, tal. Aí depois sai uma outra notícia de edital, a pessoa vai lá, volta e tenta estudar só naquele período do edital. Então, assim... não é assim que funciona, a gente precisa construir o nosso conhecimento e esse conhecimento a gente constrói no médio a longo prazo. Ou seja, essa garantia que possivelmente a pessoa está buscando, né, ali no começo, como eu comentei ali, eu preciso perguntar para alguém para terceirizar essa decisão de se eu vou estudar para esse concurso ou não, e essa pessoa vai ter que me dar uma espécie de garantia que o meu esforço vai já render resultados e eu vou ser aprovado nesse próximo concurso. Ela não existe, na verdade, né? Por todas essas razões que eu já te expliquei. Retomando aqui, recapitulando. As próprias condições pessoais de cada um, as incertezas mesmo que
são particulares do mundo do concurso, que a gente não está no nosso controle quando os editais serão publicados, quando as provas vão sair. E a própria questão de eu simplesmente fechar um edital não é uma garantia de eu passar na prova. Eu preciso estudar bem, eu preciso estar apto a responder questões. E isso é uma construção que vem com o tempo e, normalmente, para a grande maioria dos concursos, leva muito mais tempo do que só a publicação do edital e a prova, né? Salvo algumas exceções que eu sempre comento por aqui, quando você tem concursos de carreiras muito específicas, que a pessoa já estudou aquilo na faculdade e não tem uma concorrência ampla porque pede formação específica daquele cargo e tal. Esses casos, às vezes, né, são os casos em que você ainda tem a ocorrência de aprovações dentro do período do edital, mas, via de regra, os cargos para qualquer área de formação, cargos de tribunal, os cargos mais bem visados aí, eles vão demandar que você estude bem antes e que você faça uma solidificação desse conhecimento, que também é bem diferente da maneira como a gente estudou lá no colégio, mas isso é papo para um outro vídeo e é o segundo elemento da fórmula da aprovação, né, que é a preparação. Então, não existe essa garantia. E, como você já deve ter entendido aqui pela minha resposta, essa pergunta já parte de uma premissa errada. A premissa de que eu vou escolher um concurso quando ele estiver quente ali, quando já tiver as notícias, autorização ou própria publicação do edital, e eu vou estudar para esse concurso e vou ser aprovado nesse concurso. Não é assim que funciona. A gente precisa, como eu já comentei aqui, ter uma área de foco, se dedicar a ela bem antes do edital ser publicado, estudar no médio a longo prazo e ir construindo. Caso você não passe nesse, você vai aproveitar esse conhecimento que você já construiu e vai continuar para os próximos que tenham matérias parecidas, porque assim você vai fazendo esforços na mesma direção até o momento em que chega uma prova que encontra a sua preparação adequada e aí você consegue ser aprovado. É assim que funciona, é mentalidade de médio a longo prazo e não, eu vou começar agora para um concurso ou eu vou mudar agora minha área para esse próximo concurso. Então, não é assim. Esse tipo de mentalidade faz com que você seja mais um pagador de inscrição, infelizmente. E quem ainda não entendeu isso, fica nas duas eternas angústias dos concurseiros, as duas maiores angústias dos concurseiros, que eu sei o que é isso, já passei na pele também, mas a gente precisa trabalhar nosso emocional para aprender a superar. A primeira é: não vou estudar porque não tem previsão de prova, sabe Deus quando vai ser essa prova, vou ficar um tempão aqui estudando e vai ter prova, e é muito difícil estudar sem ter a data da prova. A segunda é: vixe, saiu a prova, agora não vai dar mais tempo porque é muita coisa. Então, realmente, para você não passar pela segunda angústia, você tem que aprender a superar a primeira. Você tem que aprender a se motivar para estudar no médio a longo prazo. Você precisa entender que são estudos diferentes também. Eu já tenho um vídeo aqui nesse canal que fala da diferença dos dois estudos, do pós-edital e do pré-edital, então você pode clicar lá para assistir depois. E é assim que você se livra dessas angústias, entendendo como é que funciona o mundo dos concursos, entendendo que você vai sim precisar estudar no médio a longo prazo para concursos semelhantes e conforme você vai ficando melhor nessas matérias de base desses concursos, você vai ampliando o seu leque, porque você consegue ir prestando outras provas, você vai ficando bom, né, naquelas matérias ali, você consegue ir ganhando espaço para incluir outras. E lá no começo eu fiz a pergunta que poderia ser o título desse vídeo também, né? Qual é a hora certa para começar a estudar para um concurso? A hora certa é ontem, é o mais rápido que você puder. Não tem essa, não existe, é uma ilusão esse negócio de ficar esperando a hora certa para se estudar para um concurso. Não existe o momento ideal, não existe aquela coisa assim de, tá bom, eu sei que o concurso vai sair em novembro do ano que vem, então eu tenho que começar a estudar em janeiro, 2 anos antes, porque daí vai dar certinho, chegar lá para... Não existe isso, não existe hora certa. A hora certa é o mais rápido que você puder. Primeiro porque a gente nunca sabe, né, se aquela prova, mesmo que ela esteja prevista, mesmo que ela esteja quente, mesmo que tenha muitas notícias aí que aquele edital vai sair, a gente nunca sabe as coisas que estão fora do nosso controle que podem acontecer. E diga-se de passagem, coronavírus, pandemia, essas coisas todas que estão acontecendo agora, estão tendo um impacto mundial, certamente, mas para quem estuda para concurso, sem querer aqui de maneira nenhuma minimizar o impacto, a gravidade da pandemia, nada disso, mas para quem estuda para concurso é apenas
mais um dos imprevistos que tem aí pelo caminho. A gente já tem várias questões aí para enfrentar. A gente tem questões orçamentárias, a gente tem vontade política, a gente tem os próprios trâmites burocráticos da administração. Então, tudo isso são questões fora do nosso controle e tem que aceitar que é assim. Então, mesmo que a prova já tivesse uma data marcada, uma data prevista, você nunca sabe se ela vai ser adiada e se você ainda vai conseguir pegar esse bonde. E mesmo que você não consiga, se você não começar agora, porque acha que não vai dar tempo para essa próxima prova, você vai ficar para trás, aí as próximas oportunidades vêm e você não vai estar preparado do mesmo jeito. Quem fica esperando a época ideal nunca vai estar preparado. Então, se você quer estudar para concurso, quer levar a sério, quer se tornar um concurseiro consciente, em vez de só mais um pagador de inscrição, mais um comprador de material que começa e fica pela metade, você precisa se conscientizar disso. Não existe garantia de que se você começar agora, você vai passar nesse concurso XY que você está pensando. Mas existe a garantia, sim, de que se você fizer tudo correto, aplicar os 3 elementos da fórmula da aprovação direitinho, foco, preparação e emocional, né? Sendo que o foco é você, como a gente já conversou aqui um pouquinho melhor, ter a sua área escolhida ali de concursos que cobram matérias parecidas. Preparação tem a ver com a técnica de estudo em si, tudo que diz respeito ao estudo focado para concursos, adaptado para que você renda o seu melhor no concurso, que é marcar muitas questões, acertar muitas questões, pintar a bolinha certa no gabarito no dia da prova. E cuidar do seu emocional para que você consiga levar essa jornada de médio a longo prazo, tranquilamente, de uma forma que não vai te desgastar, que você não vai ficar se desesperando, não vai ficar adoecendo, nem desistindo e recomeçando. Se você aplicar isso tudo e fizer, né, estiver disposto a fazer o que é preciso pelo tempo que for necessário, ou seja, até que o seu estudo, a sua preparação encontre a prova certa para você, a prova que vai encaixar, que você vai estar preparado para passar, com certeza você vai passar nessas circunstâncias eu te garanto. Agora, eu quero estudar para a prova XY. Se eu te falar, não dá tempo, você nem vai? Então nem vai. Beleza? De coração mesmo. Procura outra coisa para fazer se a sua ambição com os concursos é de passar no próximo que sair ou ficar de olho aqui esperando começar a estudar quando aparecer uma oportunidade que você ache boa. Eu te falo isso de coração. Se esse for o seu caso, se esse for o seu pensamento e você não conseguir aceitar que precisa mudar e que precisa focar no médio a longo prazo, escolher uma área e começar a estudar bem antes do edital sair, eu te aconselho a procurar outra coisa para fazer. Agora, se você quiser aceitar que é assim, trabalhar seu emocional e ir fazendo a sua parte um pouco por dia, se lembrar do equilíbrio possível, a gente pode falar mais sobre isso em outros vídeos, esse aqui já tá ficando muito longo, e realmente fazer a sua parte até dar certo, aí a posse e a nomeação se tornam apenas uma questão de tempo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas que podem precisar dessa informação também. Vamos fazer outras pessoas se tornarem concurseiros conscientes e parar com esse negócio de ser um mero pagador de inscrição. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando os próximos vídeos forem postados. Compartilha, curte, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Um grande abraço!